Olá, irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus por mais essa oportunidade. E é uma alegria para nós, mais uma vez, estarmos juntos para refletirmos na palavra de Deus. Neste trimestre, estamos estudando sobre missões e hoje, na lição de número 10, nós iremos falar sobre o desafio da janela 1040. Estamos falando da Igreja Assembleia de Deus, Baixo Guandu, Vale do Rio Doce. E Deus nos permite estarmos aqui mais uma vez para estudarmos a sua palavra. Creio que você que nos acompanha, fique conosco até o final. Eu tenho certeza que essa palavra vai lhe fazer bem. E para a meditação de hoje, a palavra de Deus encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, verso 10 e 20. Nós vamos fazer essa leitura bíblica, né? O texto áureo diz o seguinte, Romanos 15, 20. Desta maneira, me esforcei por anunciar o Evangelho. Não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. A leitura bíblica em classe, os versículos 10 ao 20, da Epístola Paulina aos Efésios, diz o seguinte, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo ficar firme, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica, por todos os santos e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. A introdução dessa lição, nós vamos ver. Na lição desta semana, vamos estudar a respeito do maior desafio de evangelização mundial, Janela 1040, à luz de Efésios 6, 10, 20, perceberemos que estamos de uma imensa batalha espiritual em que agentes do mal escravizam muitas nações que se fecham à mensagem de Cristo. Assim, a Janela 1040 nos apresenta dois grandes desafios, o da necessidade humana e da perseguição contra a igreja. Os países da Janela 1040 revelam problemas sociais bem graves, além de serem muito fechados à mensagem do Evangelho. Diante desse quadro, apresentaremos maneiras com que podemos enfrentar esses grandes desafios da evangelização mundial. Pois bem, como o próprio tema sugerido, né? E esse tema, dentro do assunto,
que nós temos discutido ao longo desse trimestre. Essa lição ela vai se dividir em 3 tópicos. Uma batalha espiritual chamada Janela 1040. Principais desafios da Janela 1040, estratégias para alcançar países deste local. Bom, por se falar em uma verdadeira batalha espiritual, uma batalha espiritual, estamos nos reportando a uma guerra. Uma guerra é necessário sair da normalidade e entrar para uma regra de exceção. Uma batalha é uma guerra, e numa guerra nós vamos encontrar desafios. Por exemplo, é interessante que nessa batalha espiritual, o adversário que combatemos não é um homem, mas é Satanás, que se opõe a nós com as suas artimanhas, com seus ardis e artifícios e todos os recursos do mal para tentar nos alcançar. Então, vejamos, se estamos numa batalha a combate, existe ataque dos 2 lados. E é necessário estar atento o tempo todo. Não à toa as Escrituras nos aconselha que oremos e vigiemos. Porque esse adversário, ele está sempre ao redor, buscando uma oportunidade para tragar alguém, para derrubar. E nessa batalha, essa guerra, ela é vencida com o temor, com a reverência, com a fé. Interessante que, se o seu adversário, dentro dessa batalha espiritual, se o seu adversário é Satanás, é óbvio que você não vai vencer o diabo com um pedaço de pau, com uma faca, com um fuzil. Imaginemos que alguém tirasse o cinto, o cinturão, sua roupa, e começasse a dar correiadas no ar e dizendo que estaria atingindo esse adversário. Isso seria uma verdadeira demonstração de um ato de loucura de uma pessoa despreparada, de uma pessoa que não sabe o que está fazendo. Veja só, se o nosso adversário, nós temos que lutar com ele, é espiritual, e devemos lutar com o temor, com a fé, com as armas que Deus nos concedeu. Por outro lado, o adversário nos ataca com armas físico-materiais. Como assim? É isso mesmo. As armas que Satanás ataca os homens são as armas simplesmente através da carne. Porque o pecado está na carne. É na carne que está a fraqueza. É na carne que opera a morte. Então, quando ele ataca, ele vem
através da carne. É na carne, a parte que ele procura atingir, e assim, muitos, por falta de vigilância, acabam sucumbindo. E depois de analisarmos essa batalha, nos seus termos, nas suas circunstâncias, nos seus desfechos, como ela se processa para ser eficaz, para que haja, vamos dizer assim, sucesso, nós devemos imaginar o seguinte: quais armas nós vamos usar? A própria palavra que nós acabamos de ler vai descrever algumas armas que devem ser usadas nesse campo de batalha. Vamos dizer assim, o cinturão da verdade. Quando alguém é verdadeiro, alguém é autêntico, essa é uma das características que evidenciam um vencedor. A palavra de Deus vai nos dizer que sem fé é impossível agradá-lo. E a verdade, ela está atrelada à fé, ao contexto da fé. Capacete da salvação, espada do Espírito. Quantas armas espirituais, revestidos com a armadura de Deus. Deus nos confere ferramentas que nos permite batalhar sem estar expostos. Ora, se você está usando o capacete da salvação, se você está calçado, seus pés não estão expostos, seus pés estão calçados no Evangelho da Paz, se você está revestido com a armadura de Deus, quer dizer, essas ferramentas, estas armas, lhe proporcionarão sucesso nessa batalha espiritual. São ferramentas que nos proporcionam sucesso nessa guerra. Bom, nós falamos que a missão ela traz para si esse desafio. O desafio para levar a palavra de Deus. Pois sabemos que se alguém ouvir a palavra, Se alguém ouvir a palavra, ela transforma, ela promove uma transformação na vida dele. Veja só, é chegar a palavras que saíram da boca de nosso Senhor. É chegada a hora, e agora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Quer dizer, todos mortos, como no início dessa abordagem, nós aprendemos que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, olha só, destituídos a estar mortos, chegou o tempo, e agora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e há de ser que aqueles que a ouvirem viverão. Então, a palavra de Deus, ministrada através do trabalho missionário, ela tem o poder de transformar pedras em filhos de Abraão, homens em filhos de Deus, filhos dos homens em filhos de Deus. A palavra tem esse poder, A palavra tem esse poder.
Aí ligamos o autor deste estudo, estabeleceu uma relação deste assunto com uma área do globo terrestre. Nós tomamos aqui, como exemplo, uma área 10 graus, 10 graus, 10 e 40 graus da linha do Equador, o norte da África e o leste da Ásia, formando essa área, isso aí como se fosse uma janela no mundo. Essa área, ela vai comportar aí cerca de 2/3 dos habitantes da Terra. Olha só, 2/3 dos habitantes da Terra. São aí cerca de 4 bilhões de pessoas. 4 bilhões de pessoas habitando nessa área. E essa região, com 67 países, alcançada por 67 países, vai ter aí as 3 maiores religiões do mundo: o islamismo, hinduísmo e budismo, e uma região que é fechada para o evangelho. Quer dizer, ela não há uma, vamos dizer assim, uma simpatia pelo evangelho nessas áreas. O evangelho, para ser ministrado ali, tem que ser com meios, usar de recursos estratégicos para que se possa levar o conhecimento da palavra de Deus nessas regiões. Aqui nós vemos o significado dessa palavra janela 1040. Agora, imaginemos o seguinte, cerca aí de 67 nações, 4 bilhões de habitantes, né? Aí seria 2/3 dos moradores da Terra. Agora, imaginemos que neste local nós vamos encontrar as maiores megalópolis do mundo. E quando nós falamos em megalópolis, evidentemente isso vai já despertar que nestes locais são vistos problemas sociais, problemas humanos, a mobilidade humana, problemas relacionados à mobilidade humana, relacionado a, vamos dizer assim, a saúde, entre vários fatores dentro desta linha de pensamento. Então nós vamos ver pelo menos essa situação aí. Quer dizer, a população, né? Áreas extremamente populosas. Quer dizer, essas áreas extremamente populosas, dentro dessa janela 1040, nós vamos ver aí milhões de pessoas, vamos dizer assim, milhões de pessoas enfermas, vítimas de guerras. Nós vamos ver uma gama de pessoas pobres e necessitadas. Porque tudo isso é marcado por uma necessidade humana, entendeu? Necessidade humana. Quer dizer, é uma área marcada por desafios. Quando o assunto é missão, nós vamos ver que nessa região é uma área marcada por desafios. E se falarmos
em áreas necessitadas, né? Regiões, pessoas pobres, pessoas enfermas, o excesso de população, toda essa problemática, esses desafios. Aí imaginemos o seguinte, para que a missão chegue a esse lugar, ela vai encontrar um desafio. Por isso nós dissemos que deve-se usar de estratégias para alcançar este povo. Por quê? Porque lá existe a perseguição. As portas não são abertas para o evangelho nesse local. Dentro dessa janela 1040, nós vamos ver, tem países que têm leis estabelecidas que pegam o cristão, o leva à prisão, ao castigo e à morte. E se outros, onde o Estado não produziu leis nesse sentido, leis hostis, há também indo para a mesma situação de perseguição. De tal maneira que, na sua grande maioria, não há liberdade para levar o evangelho a essas pessoas. Quer dizer, veja aqui o desafio. Veja o tamanho do desafio nessa região. Ali está o necessitado, mas você não pode chegar até ele de qualquer maneira. Você vai ter que usar de meios, buscar a sabedoria do alto, para que se possa levar a vida ao deserto, possa se levar a água fresca à terra sedenta. No terceiro tópico dessa lição, ele apresenta algumas estratégias, né? Essa primeira aqui é uma importante, pois você não precisa adentrar este lugar fisicamente, mas dentro do seu quarto, dobrando o seu joelho e se dirigindo a Deus em intercessão por este povo. Quer dizer, orando pela janela 1040. Quer dizer, nós sabemos que a oração dos justos pode muito em seus efeitos. Temos vastos exemplos e incentivos da palavra de Deus para que pratiquemos este ofício espiritual que proporciona, primeiro, para aquele que o faz, experiências extraordinárias, relacionamento com Deus, e depois os seus pedidos, a sua intercessão vai produzir efeito à distância. Quando você intercede pelos missionários, homens e mulheres de Deus que estão dedicando as suas vidas, colocando as suas vidas, passando por provas nestas áreas, você intercedendo por eles, através da oração, é claro, você está nessa batalha espiritual e certamente Deus está ouvindo a sua oração para dar uma resposta àqueles que estão nesse campo de batalha. A evangelização, ele apresenta aqui a evangelização por meio de ação social. A ação social do corpo de Cristo revela um testemunho cristão como parte do amor e do compromisso com a evangelização de toda pessoa cristã. Pois, através da ação social, quer dizer, se está fechada a porta para o evangelho,
nesse meio da ação social, é possível você driblar essa porta fechada, driblar essa oposição e alcançar esse objetivo por outro meio, através da ação social. Da mesma forma que nós vemos aqui a ação médico-missionária. Se ali tem pessoas enfermas, ali tem pessoas precisando de médico, de assistência nessa área da saúde. E esta também é uma oportunidade para se vencer a dificuldade e levar a vida aonde está a morte, né? Cumprindo assim a palavra de Deus, aqueles que jaziam no vale da sombra da morte, né? Aqueles que estavam no vale da sombra da morte, raiou a luz. A luz é o Evangelho, a luz é a palavra de Deus. E sem dúvida alguma, agindo dessa forma, dessas estratégias, se valendo dessas estratégias, com certeza, quantas pessoas serão alcançadas e haverá, a partir de então, o fator da multiplicação. É muito importante que, se considerarmos o fator da multiplicação, quando alguém vai se usar de todos esses mecanismos, de todos esses recursos, para levar Cristo a estas pessoas que não o conhecem. Mas quando alguém o conhece e com ele interage, esta pessoa já passa a ser também uma ferramenta nas mãos de Deus naquela área, para levar a sua palavra, levar a libertação, levar a esperança. Sabemos que as nações da Janela 1040 precisam muito de médicos, como outros profissionais da área de saúde. Essas profissões de área de saúde abrem portas fechadas no contexto de muitos povos ainda não alcançados. Quer dizer, são usando essas profissões como estratégias para vencer a proibição e levar a palavra da vida a estas pessoas que ainda não foram alcançadas. Então vejamos que em tudo isso que nós estamos apresentando, através desta palavra, demonstra um verdadeiro desafio. Um verdadeiro desafio para participar com sucesso dessa guerra espiritual. Uma luta não contra a carne e o sangue, mas, como diz a palavra, contra as potestades do inferno, né? Potestade das trevas, nas regiões celestiais. Quer dizer, uma verdadeira e autêntica batalha espiritual, que você vai se valer de todos os recursos que lhes estão ao alcance para alcançar o seu ideal. Na introdução dessa lição, na conclusão, quer dizer, diz o seguinte, olha, quem pode evangelizar os povos da Janela 1040? Vimos que essa região é um grande desafio para a evangelização mundial. Por isso é muito importante que nossas igrejas tomem conhecimento desse desafio, ore por ele e, à medida que vocações são descobertas, haja sensibilidade espiritual, a responsabilidade da evangelização dessa região mundial. Quer dizer, ela existe através
da oração seremos sensibilizados a empreender nesse sentido. E com certeza, colocando isso em prática, isso trará frutos gloriosos, e não obstante a previsibilidade de muito sofrimento para desempenhar essa tarefa, pois a Igreja de Cristo sempre foi perseguida e sofreu desde a época do seu surgimento, lá no primeiro século. Quantas provas os irmãos passaram para trazer a verdade, para que essa nos alcançasse hoje tão longe, em um tempo tão distante. Quantas provas. O autor da epístola que nós lemos hoje, Saul, ele foi açoitado em Jerusalém, em alguns pontos ele foi apedrejado, foi tido como morto, mas Deus o ressuscitou. E ele, debaixo de muita perseguição, muito sofrimento, como ele mesmo dizia, que trazia em seu corpo as marcas de Cristo, ele ministrou a palavra. Então, perseguição para a igreja de Deus, isso é algo perceptível desde o início. E não podemos desanimar e darmos por vencidos. Então está aí para você a meditação, a reflexão dessa lição. Esperemos que ela possa representar algum alcance na sua alma, correto? E que você possa refletir sobre isso aí. E orar também, quem sabe, empreender nesse sentido. Queremos agradecer pela sua presença até o presente momento. Nesse instante estaremos fazendo uma oração por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por essa oportunidade. Queremos entregar essa vida que nos acompanham em tuas mãos. Abençoe de uma forma toda especial e que ela possa refletir sobre esta palavra e que esta palavra seja uma bênção em sua vida. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Estamos aqui na Avenida 10 de Abril. Nossos cultos todos os dias, todas as quintas-feiras a partir das 19 horas e aos domingos, um estudo pela manhã e à noite a partir das 19 horas. Venha participar conosco, que Deus vos abençoe, fiquem todos na paz do Senhor.